agora passamos para a participação do Marcos Eduardo Casa. Possui graduação e mestrado em Ciências da Computação, é professor da Universidade de Caxias do Sul, diretor do Centro de Computação e Tecnologia de Informação, coordenador do setor da avaliação institucional da Assessoria de Planejamento da Universidade e membro do CPA. Tem experiência com avaliação institucional da Universidade desde 2002, quando passou a integrar as comissões de avaliações e coordenou a organização do CPA da Universidade, como o início da implantação dos sinais. Participativamente foi coordenador do biênio 2011-2012 do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Comunitárias Gaúchas. 40 minutos para a sua exposição. Muito obrigado. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o professor Gabriel e a todos os presentes nessa manhã aqui, a Cláudia, que acabou de fazer uma exposição, acho, muito interessante e reveladora também, né? E lembrando a todos a importância do processo de avaliação dentro dos sinais e a importância que isso tem para o crescimento da qualidade da educação superior no país. Eu acho que eu vou acabar mudando um pouquinho algumas coisas que eu havia planejado aqui na minha exposição em função da apresentação da Cláudia, mas eu gostaria de começar comentando um pouco de por que pode ser interessante, talvez, ouvir o relato. Eu vou procurar falar um pouco sobre a experiência que nós tivemos no desenvolvimento dos processos de avaliação dentro de uma universidade, que é uma universidade comunitária, né, atua no Nordeste do Rio Grande do Sul, tem unidades em 9 municípios diferentes da região Nordeste do estado, e ela é uma universidade que tem uma característica que eu acho que está muito relacionada com a educação superior no interior do Rio Grande do Sul. Nós temos muitas universidades que são confessionais ou comunitárias mesmo, né, que tiveram sua origem na sociedade civil organizada e que fazem formam uma rede de instituições de ensino superior no Rio Grande do Sul. Nós temos um consórcio que agrupa essas instituições. Hoje são 15 universidades e centros universitários que estão integrados em torno do Comung, que é o consórcio das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul. O Comung, na forma como ele existe hoje, ele surgiu no início da década de 90, em 92, se eu não me engano, entre 90 e 92, e em seguida à criação do Comung, vocês devem lembrar, isso foi o período em que o PAIUB estava se estruturando no país como um processo de avaliação também da educação superior. O Comung criou um programa de avaliação também, que foi chamado de PAIUNG, o Programa de Avaliação das Universidades Comunitárias do Comung. Esse programa ele surgiu como uma tentativa de criação de um programa mesmo. A ideia era criar instrumentos de avaliação, indicadores, e que as universidades comunitárias criassem processos de avaliação entre as próprias instituições. Com o tempo e com o surgimento dos sinais, o programa ele se tornou um grande fórum de discussão da política nacional de avaliação e tem influenciado de uma maneira muito intensa os processos de avaliação dessas instituições que participam do Comung. E a Universidade de Caxias do Sul, onde eu trabalho, tem uma participação desde o início desse processo como um todo. E, então, desde a década de 90, a gente já desenvolveu processos de avaliação, muito ligados à avaliação na graduação, né? Fazíamos processos de avaliação com formulários em papel lá, né? O último que nós fizemos foi em 99. Foi muito difícil de ser aplicado, porque eu acho que vocês todos conhecem as dificuldades logísticas em torno da aplicação desse tipo de avaliação. E desde 2002, nós passamos a utilizar formulários online. Nós criamos a nossa avaliação online em 2002 e desde lá desenvolvemos esse processo. Eu me integrei à comissão de avaliação que já existia na universidade nesse período e em 2004, com os sinais, a gente, é claro, passou a reorganizar os processos de avaliação em torno das diretrizes dos sinais, né, e dos indicadores também. Então, é nesse contexto, né, que nós desenvolvemos os processos de avaliação e é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu acho que a ideia
inicial aqui da apresentação é discutir um pouco do por que avaliar, o que a gente avalia e para onde vão, qual é o caminho que nós trilhamos, digamos assim, nesse período de avaliação. Então, quando a gente fala de avaliação, uma pergunta que a gente sempre se faz lá, né? Sim, mas nós temos que avaliar, sim, mas por que a gente avalia? Qual é o objetivo, né? Bom, a gente avalia para verificar se os objetivos foram alcançados. A avaliação ela é independente de sistemas de avaliação, eu diria, né? A avaliação é um processo que faz parte da gestão de qualquer instituição, seja ela de ensino superior, seja qualquer outra organização, né, da sociedade civil, inclusive, ou mesmo pública. E você quer saber se os seus objetivos foram alcançados ou não, se você está indo na direção certa, né? Determinar se houve sucesso ou não em encontrar razões, analisando condições prévias, ações desenvolvidas e os resultados que essas ações desencadearam, né? Verificar o estado atual de desenvolvimento, né, dos seus processos, pela análise de indicadores, por exemplo, também é um processo de avaliação. Mas também envolve julgar, né, julgar ou determinar valor, o significado, julgar as qualidades das ações, dos objetivos, né, dos resultados que você obteve. Então, quando a gente está fazendo processo de avaliação, nós estamos pensando desse ponto de vista, né? Nós queremos contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento, para a qualificação. Esse que é o grande objetivo do trabalho que a CPA desenvolve. E por que a gente avalia, então? Para conhecer melhor, né? Nós queremos fazer gestão na nossa instituição com base em dados concretos a respeito do que acontece realmente na instituição, da percepção que as pessoas têm a respeito do desenvolvimento de ações dentro da instituição, né, de tudo que se faz. E como é que você vai fazer isso? Você precisa desenvolver processos de avaliação para obter essas informações. E o objetivo é subsidiar o planejamento de ações. Para escolher uma direção, decidindo as ações que vou desenvolver a partir dos resultados que eu obtive com as avaliações. Então, a gente avalia para duas ideias básicas, né? Planejar e agir. É para isso que a gente avalia. E esses processos, no nosso ponto de vista, eles têm que estar integrados. Então, a avaliação, ela não pode ser, em momento nenhum, um processo isolado. Essa é uma percepção que nós temos já há muito tempo, é óbvio, né? E eu acredito que eu estou falando aqui do ponto de vista da nossa experiência, mas imagino que as outras instituições que estão aqui representadas também têm processos semelhantes, né, de desenvolvimento dos seus processos de avaliação. Mas lá, quando nós começamos a fazer avaliações, principalmente na década de 90, e mesmo logo no início com os processos de avaliação online, todos os nossos processos de avaliação eles estavam muito ligados à pró-reitoria de graduação, né? A gente estava preocupado em alguns momentos, talvez quase que exclusivamente, com os processos de avaliação que envolviam formulários que eram respondidos pelos nossos alunos, por exemplo, para avaliar o desempenho dos docentes, né? E, bom, isso já era uma coisa importante, era um passo decisivo, digamos assim, né, para que esses processos de avaliação se desenvolvessem, mas não era suficiente, porque isso acabava ficando muito concentrado, digamos assim, na gestão da graduação, enquanto nós precisávamos de processos de avaliação mais amplos que dessem subsídios para todo o planejamento do desenvolvimento institucional. Então, a avaliação ela precisa ser vista como uma etapa de um processo que é mais amplo, né? A avaliação é importante, ela tem seu lugar, mas ela não está isolada, ela está dentro de um processo mais amplo, que é um processo de planejamento e desenvolvimento institucional. A avaliação ela está integrada a esses processos, e ela não pode ser vista como um processo isolado em momento nenhum, se ela vai ter um papel estratégico para o desenvolvimento das instituições. Para promover essa integração, então, é importante que haja uma relação próxima entre a coordenação dos processos de avaliação e a gestão acadêmico-administrativa da instituição. Eu diria que esse foi um dos desenvolvimentos mais significativos que os processos de avaliação tiveram nas nossas instituições. Quando eu digo as nossas instituições, a gente tem muito essa mania de falar assim, porque há uma integração muito grande das instituições comunitárias do Estado lá. Nós fazemos, aliás, amanhã nós temos uma reunião que, infelizmente, eu não vou poder participar, do nosso programa de avaliação. Nós fazemos pelo menos umas 4 reuniões anuais e promovemos eventos e publicações em torno da avaliação. O último evento que, inclusive, eu tive
o prazer de coordenar, né, que nós, foi no período em que eu estava coordenando o Programa de Avaliação do Estado, foi dedicado, isso foi em 2012, ele foi dedicado a uma discussão sobre avaliação e gestão nas instituições de ensino superior. Então, esse é o ponto que nós temos batido muito e temos tentado promover dentro das nossas instituições. Então, por que eu digo isso? É que a gente percebe que, às vezes, existe uma tendência de se ver a CPA, que até por lei, né, ela... Desculpa. Estou falando alto demais? Então, a gente percebe que, às vezes, há uma tendência nas instituições de... por força de lei, a gente sabe que a Comissão Própria de Avaliação ela tem que ter uma certa independência em relação aos órgãos colegiados dentro da instituição. Ela tem que ter uma atuação independente. Mas isso não significa que ela não vai estar articulada com os outros processos que acontecem dentro da instituição. Ela precisa estar articulada. E uma estratégia que nós temos abordado, e isso tem acontecido em várias das instituições comunitárias do Estado lá, é de integrar a atuação da Comissão Própria de Avaliação com as assessorias ou pró-reitorias, né, de planejamento dentro da instituição, de uma maneira orgânica, né, e algumas vezes, inclusive, com representantes do planejamento participando, se não como membros da CPA, participando das reuniões da CPA. Isso faz parte do planejamento da avaliação, né, de maneira que eles podem ter alguma influência, né, nos processos de avaliação, mas, ao mesmo tempo, eles têm é muito importante que eles estejam lá para que a CPA tenha subsídios também para produzir resultados que sejam úteis para o planejamento. Então, essa integração a gente considera como sendo fundamental. Inclusive, professora Cláudia, deve estar lembrada, no seminário das CPAs que aconteceu em Porto Alegre, na região sul, uma das apresentações, inclusive a nossa CPA submeteu e teve um artigo aceito que tratava justamente dessa questão do relacionamento das CPAs, ou do processo de avaliação com a gestão do planejamento nas instituições. Mas uma das apresentações que aconteceu lá foi dos nossos colegas lá da PUC, de Porto Alegre, e que relataram justamente isso, né, em que as CPAs deles está integrada com o planejamento através da presença, né, se não me engano, até na PUC, um representante do planejamento é membro da CPA, né, pela própria determinação do instrumento que criou a CPA na PUC, né. Então, essa foi uma discussão que aconteceu lá, e não é por acaso, né, porque essa é justamente a discussão que há dentro das comunitárias do Estado. Então, qual é o papel da CPA nesse processo? Bom, a gente sabe, a CPA coordena o processo de avaliação, mas esse processo de avaliação ele precisa estar dentro de um ciclo efetivo de desenvolvimento, né? Então, aparece a avaliação nesse processo, mas ela vai subsidiar o planejamento, que vai subsidiar a construção da peça orçamentária também da instituição. Aliás, essa é uma outra questão que nós temos levantado bastante. Às vezes, o que pode acontecer é que a CPA vai fazer sugestões de ações, né, para o planejamento, por exemplo. O planejamento pode até adotar algumas dessas sugestões que vêm da CPA, mas a gente sabe, numa instituição como a nossa, que se as ações previstas não estão associadas com previsão orçamentária, ela provavelmente não vai acontecer, né, ou vai ter dificuldade em ser desenvolvida. Então, a gente também vincula, né, dentro desse processo, planejamento, a proposta orçamentária que nós fazemos anualmente, né, para desenvolvimento de ações dentro da universidade, e nós procuramos verificar também se as ações que estão sendo sugeridas estão previstas, né, com um orçamento associado a elas. E depois, é claro, acontece o processo de implementar essas ações, né, de agir. E aí começa o ciclo novamente com a avaliação. Então, veja que a CPA coordena um processo que está dentro de um processo mais amplo, né, que é fundamental e que é estratégico para o desenvolvimento da instituição. Então, o resultado mais importante desses processos de avaliação são as ações que decorrem, né, dos resultados desses processos. E ações pressupõem planejamento. A construção, ou as revisões, né, e o acompanhamento da implantação do PDI tem que buscar subsídios dos processos de avaliação.
É claro que a gente faz um planejamento anual, uma previsão orçamentária anual, mas todo esse processo está vinculado às diretrizes de ações que estão previstas no plano de desenvolvimento institucional. Então, a CPA está sempre olhando isso também, né? Nós queremos, faz parte, uma das questões que nós procuramos analisar é se as ações e o planejamento que é feito anualmente está dentro, isso é passível de avaliação também, né? Se isso contribui para a consecução dos objetivos que estão previstos no planejamento geral da instituição. Então, todos esses elementos precisam estar integrados, né? E é o que nós temos lutado, né, para construir dentro da instituição. Eu ia chamar a atenção aqui para alguns elementos do novo instrumento de avaliação também, mas talvez seja interessante só, a professora Cláudia já falou sobre esses com muito mais detalhe a respeito dessa questão, mas eu acho que é interessante perceber que o eixo 1 lá fala de planejamento e avaliação institucional. Ele não está preocupado só com a questão da avaliação, mas com o planejamento e da articulação das duas coisas, né? Então, é imprescindível que a CPA esteja atenta para essa questão e esteja preocupada com essa articulação. O relato institucional também fala sobre isso, né? Fala lá sobre uma síntese histórica dos resultados dos processos avaliativos internos e externos da instituição e uma síntese histórica do planejamento e das ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados das avaliações. Ou seja, não só imprescindível para o próprio desenvolvimento da instituição que os processos de avaliação e planejamento estejam integrados, mas isso também vai ter que ser relatado depois, né, como parte do processo de avaliação externa. Então, a interação entre os resultados do conjunto das avaliações e o planejamento institucional e as atividades acadêmicas, isso vai estar presente no processo de avaliação externa, e eu acho que é uma evolução muito importante, e é importante também que isso esteja explícito nos indicadores, né, e não apenas diluído, digamos assim, como acontecia nas dimensões do processo de avaliação externa que nós tínhamos anteriormente. Muito bem. Então, onde é que entra a CPA nessa história? Ela vai organizar, conduzir, supervisionar os processos de avaliação na instituição, né, isso é parte da atribuição da CPA mesmo, né? Vai analisar os resultados e chamar atenção para os problemas evidenciados ou para boas práticas que podem ser compartilhadas. A gente tem tentado dar ênfase para essa questão também. O objetivo da CPA, quando faz a avaliação, não é somente encontrar problemas e fazer sugestões de ações para resolver problemas, mas é também encontrar soluções que estão sendo desenvolvidas na instituição e que precisam ser difundidas, né, como boas práticas que podem ser adotadas em outros locais. Eu falo isso do contexto de uma instituição relativamente grande, né? Nós temos hoje a universidade deve ter por volta de uns, na graduação presencial a gente deve ter uns 30 mil alunos mais ou menos, e eles estão distribuídos num espaço geográfico grande, né? Nós estamos em 9 cidades, elas não são muito distantes, mas a região toda que a universidade abrange é ampla. E nós temos uma CPA, que, é claro, tem representação das outras das unidades, não só da sede, mas ainda assim é difícil de você fazer essa integração sem contar com a participação dos gestores acadêmicos nesse processo, né, que é uma outra ênfase da nossa atuação também. A CPA procura estar sempre muito próxima dos coordenadores de curso, dos diretores das unidades e dos centros, porque, afinal de contas, eles é que vão implementar as ações, né, e estão próximos da realidade de cada local e de cada curso e podem trazer subsídios para os processos de avaliação. Então, quando você identifica boas práticas e percebe que elas precisam ser difundidas na instituição, a CPA pode desempenhar esse papel também. Fazer sugestões de melhoria, acompanhar e relatar ações motivadas pelos resultados dos processos de autoavaliação, acompanhar também a implementação do próprio PDI, através dos processos de avaliação, e interagir com o planejamento institucional. Vejam que a CPA ela não vai implementar as ações. A CPA não é a CPA que faz o planejamento institucional. O que a CPA faz? Ela faz diagnóstico, né? Ela busca informações através de indicadores, através dos relatórios das avaliações externas,
através de formulários também, que são aplicados para a comunidade acadêmica e também para a comunidade externa. Mas o que ela pode fazer é apresentar esses resultados de uma forma que seja útil para o planejamento, né, que depois vai desenvolver essas ações. Aí a atuação do CPA pode até continuar, né, no monitoramento, para ver se realmente as ações estão sendo implementadas ou não, porque isso vai ter um efeito depois nos processos, no próximo ciclo de avaliação, né. Então, algumas atribuições, então pelo menos na nossa realidade, né, nós temos uma relação próxima com o processo de autoavaliação, porque é a CPA que coordena esse processo, coordenando os processos, analisando os resultados, divulgando os resultados, fazendo sugestões. Vamos trabalhar bastante com a gestão acadêmica e com o planejamento, sugerindo ações, monitorando eventualmente, né, se essas ações estão sendo implementadas e divulgando essas ações desenvolvidas. Com relação à avaliação externa, a gente acompanha as políticas nacionais de avaliação. Isso é um trabalho que é feito em conjunto com as outras instituições do nosso programa estadual. E acompanha os resultados dos processos de avaliação e análise dos resultados das avaliações externas. Produção de relatórios. E aí vem um ponto fundamental, o relacionamento e troca de experiência com outras instituições de ensino superior. Acho que a CPA também tem esse papel, né, de promover a interação com outras instituições. Ela ajuda a universidade nesse sentido também, né, de promover essa troca de experiências. Não foi mais? Então, eu já falei um pouco sobre essas questões aqui de desenvolvimento. Só para encerrar, eu queria fazer mais um comentário, que é com relação... Opa, agora foi demais. A professora Cláudia comentou, inclusive, sobre essa questão da composição e da representatividade dos diversos setores dentro das CPAs e da dificuldade que algumas CPAs têm com a representação da comunidade externa. Nós encontramos uma boa solução, eu acho, porque no Rio Grande do Sul, como acontece em outros estados também, há uma organização estadual de conselhos regionais de desenvolvimento, que abrangem pequenas micro-regiões. Então, para a composição da nossa CPA, nós convidamos os conselhos regionais de desenvolvimento da região de abrangência da universidade, são 4 conselhos, convidamos esses conselhos a indicar representantes para fazer parte da CPA. E uma coisa que tem sido muito positiva é que esses representantes eles têm sido muito ativos nas CPAs. Os conselhos regionais perceberam que a participação na CPA é um canal de comunicação das entidades representadas nesses conselhos, e aí entram prefeituras, entram os conselhos de educação, entram diversas, né, até organizações de bairros estão representadas lá. E eles perceberam que a participação na CPA se tornava um canal importante de comunicação. Então, há muitas, às vezes, até que não seria necessariamente uma atribuição da CPA, né, mas a CPA acaba recebendo, inclusive, reivindicações das comunidades com relação a determinadas ações que a comunidade percebe que a universidade poderia estar desenvolvendo lá na sua região. E isso acaba chegando à universidade através da CPA. Então, eu acho que isso tem sido um ponto muito positivo dentro da nossa instituição, né? E eu acho que vale a pena comentar. Com relação à organização do trabalho da CPA, que eu acho que é algo que também pode contribuir, nós temos, então, a CPA organizando todos esses processos, analisando os resultados, produzindo relatórios, mas nós percebemos, num determinado momento, isso desde 2005, eu diria, que a comissão ela precisava de um apoio técnico, digamos assim. E nós criamos uma comissão técnica de avaliação, que ela tem uma intersecção com a CPA. Tem alguns membros da CPA que participam da comissão técnica também. A comissão técnica de avaliação ela foi criada para dar apoio na operacionalização dos processos de avaliação. Então, a universidade tem a CPA supervisionando e coordenando e produzindo relatórios e análises num nível, digamos assim, macro, né? E a comissão técnica de avaliação operacionaliza os processos que são planejados pela CPA. Coleta dados, produz relatórios também que são encaminhados à CPA. Então, por que disso? É o que acontece, né? A CPA ela tem essa participação da comunidade externa, dos alunos, dos funcionários, e nem todos eles têm nem tempo, nem, às vezes, disponibilidade ou mesmo condições, né, de
atuar dentro da universidade coletando os dados necessários para os relatórios. Então, nós temos esse apoio operacional, que é principalmente de professores e funcionários da universidade, dos diversos setores, né, que auxilia nessa coleta de dados. E uma outra questão que a gente tem enfatizado muito também é a proximidade do trabalho que a CPA faz dos gestores acadêmicos, principalmente dos coordenadores de curso e dos diretores das unidades. Então, a CPA está em constante comunicação e isso é uma coisa que a CPA faz de maneira independente, digamos assim. Ela não precisa de autorização da pró-reitoria acadêmica ou da reitoria, digamos assim, para fazer esse contato, essa interação, né? E procura trabalhar com os coordenadores, né, para coleta de dados, para análise dos resultados, porque muitas vezes a CPA pode fazer uma análise independente dos resultados, por exemplo, de um processo de coleta que envolveu formulários com os alunos, mas parte dessa análise precisa também vir da gestão do curso, porque às vezes o coordenador do curso é quem está mais envolvido com a realidade local, né, com o que realmente acontece, né, num determinado setor. E ele pode ajudar nessa análise. Então, essa interação é fundamental também, até porque depois as sugestões de ações, muitas delas vão ser encaminhadas para esses mesmos gestores. Então, eles têm que fazer parte do processo. A participação da comunidade ela é muito importante também para que a própria comunidade se sinta partícipe desse processo como um todo e responsável pelos resultados dele. Ela não pode simplesmente achar que, bom, esse negócio de avaliação é problema da CPA e nós não precisamos desenvolver não temos nenhuma responsabilidade com relação a isso. Não. Avaliar, usar os resultados das avaliações e desenvolver processos de melhoria, de qualificação dos serviços que a instituição oferece, é responsabilidade de todos. Isso aqui que é algo que nós temos tentado também tornar ou incluir, digamos assim, na cultura de avaliação da nossa universidade. E a CPA tem esse papel de coordenação. E ela está muito em sintonia, então, com a pró-reitoria acadêmica também, né, e com a assessoria de planejamento e desenvolvimento institucional da nossa universidade, que tem representação na própria CPA. Certo? Então, de maneira geral, eu diria que isso dá um panorama do que acontece na nossa instituição. E eu só queria lembrar novamente que eu falo aqui em nome da nossa instituição, mas muito dessa experiência é uma experiência compartilhada com as outras instituições comunitárias de ensino superior do Estado, que estão organizadas em torno do programa de avaliação das universidades gaúchas lá, né? Eu acho que é importante dizer isso, né, porque há uma responsabilidade, digamos assim, conjunta, eu acho, dessas instituições no desenvolvimento desses processos. Eu diria que talvez a evolução que a organização das nossas CPAs teve nesses últimos anos foi justamente nesse esforço de aproximação da avaliação da gestão institucional, né? Não que ela não houvesse antes, é claro, né? Já se fazia avaliação e os processos aconteciam, mas não eram ainda, eu diria até nos primeiros anos de avaliação, né? Não era uma relação orgânica. E agora nós estamos conseguindo desenvolver esse trabalho e integrando o processo todo de avaliação que é coordenado pela CPA ao processo de planejamento e desenvolvimento institucional como parte da metodologia de planejamento, né? Não só como apenas um relatório que é entregue para o planejamento. Não, o próprio processo de planejamento já prevê essa entrada de informações, essas sugestões de ações e de melhorias, né? Então, acho que esse talvez seja um ponto importante. E aí, finalmente, aparece o papel estratégico, digamos assim, que era o tema do nosso trabalho aqui, né? O papel estratégico da CPA dentro da instituição de ensino superior, né? Ela precisa estar integrada para que a própria gestão institucional veja o resultado do trabalho da CPA como estratégico, né? E lembrando que o grande mote, digamos assim, do desenvolvimento das nossas instituições tem sido sempre o de desenvolver com qualidade, com atenção à sustentabilidade. Então, nós precisamos investir na qualidade, né, garantindo a sustentabilidade dos processos que estão sendo implementados, mas sempre visando, né, a melhoria da qualidade. E para isso nós precisamos de informação,
né? Precisamos de análise dos dados, precisamos levar em consideração os indicadores que estão disponíveis e desenvolver nossos próprios indicadores. E a CPA, eu acho que ela tem também um outro papel importante, que é o de evidenciar o papel da instituição, né, de educação superior na comunidade. Ela tem o papel também de ajudar a instituição a encontrar finalmente essa característica de identidade da instituição, né? Ela pode fazer isso. No nosso caso, por exemplo, isso tem sido até algo que as instituições comunitárias têm levantado muito, é que essa relação com a comunidade precisa ser parte fundamental da identidade da instituição de ensino superior comunitária. E uma forma de interação importante é a extensão. E nós acreditamos que nós precisamos desenvolver mais indicadores que possam trazer à tona, né, essa característica importante das instituições, né, da extensão institucional dentro das nossas comunidades. Acho que era isso, espero que a gente possa interagir mais no debate. Muito obrigado. Vamos dar 15 minutos para um cafezinho, um coffee break, para depois nós voltarmos a debater essa questão.